Bom, pessoal, boa tarde. Vamos estar estudando agora sobre a tabela periódica, viu? Próxima parte do conteúdo, que se inicia na página 35 do livro de vocês aí. Então, abram o livro e vamos acompanhar. Tudo que eu falar aqui, pessoal, está na página 35 à página 39, viu? Então, caso você queira acompanhar também olhando essas páginas aí, não tem problema nenhum. Tudo que eu falar aqui está contido nessas páginas aí, certo? A tabela periódica, pessoal, facilita muito o meu conteúdo de distribuição eletrônica. Não está no livro de vocês, mas a gente vai ver um pouco sobre distribuição eletrônica, viu? Então a tabela periódica me facilita muito em relação à distribuição eletrônica, viu? A tabela periódica ela foi organizada de várias maneiras, né? E uma das principais maneiras foi a questão de grupos e períodos, viu? Aqui, ó, grupos, períodos. Esses grupos aqui também são conhecidos como famílias, viu, pessoal? Outra coisa, essa tabela aqui que estamos trabalhando agora é a tabela periódica atual, viu? É a atual, a mais recente, contendo 118 elementos, viu? Ela vai se modificando, ou seja, não quer dizer que existem apenas 118 elementos no nosso planeta, não é? Pode ter mais, ainda não foi descoberto, mas para você ter a ideia, o livro que eu trabalhei ano passado não tinha 118, não é? Não tinha 118. Ah, porque, professor, ano passado não tinha descoberto esse 118. Tinha, ano passado tinha sim, porque esse livro já foi, com certeza já tinha sido lançado, não é isso? Mas, como você sabe, o livro é trabalhado em 3 anos. Então, 3 anos atrás, não é? Não foram descobertos tantos elementos assim, como estamos vendo nessa tabela periódica, que no caso é 118. Né? Então, a tabela que eu trabalhei ano passado não tinha 118. Se eu não me engano, era 115 ou 116, coisa assim. No caso aí foi, vamos dizer, descoberto mais 2 ou 3 elementos aí, viu? Vamos lá. É muita informação, é muita coisa envolvida nessa tabela periódica, então preste atenção. Preste atenção porque você vai levar isso aqui para o resto de sua carreira estudantil, não é? Vamos lá. Alguma dúvida? Estou aqui à disposição para você perguntar. A gente tentar esclarecer mais essa parte do conteúdo que fala sobre a nossa tabela periódica, viu? Bora lá, como eu falei. A tabela periódica é organizada de várias maneiras, não é? No caso aqui, mais conhecida como período e grupos, né? Por isso que diz tabela periódica, né? Organizada por períodos. O que são períodos? Eu não vou falar agora o que é períodos, viu, pessoal? Daqui a pouco. Mas, como eu falei, isso vai me ajudar muito em relação à minha distribuição eletrônica, viu? Distribuição de elétrons em suas camadas. Pois estudamos um pouco sobre átomos e aprendemos que o átomo possui camadas, não é? Chamada de eletrosfera. E essas camadas, elas suportam uma quantidade específica de elétrons, não é isso? Que no caso, um átomo pode possuir até 7 camadas, então nessas 7 camadas tem uma quantidade específica de elétrons, não é? Cada camada suporta uma quantidade específica de elétrons, que no caso a camada K suporta até 2 elétrons. Aí vem a camada L, não é? Da camada K à camada Q. Então, da seguinte maneira: 2, não é isso? 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Falamos a respeito também da nossa camada de valência, não é? O que é camada de valência? Aquela camada mais energética, ou seja, a última camada, a camada mais distante do núcleo. Ou seja, ela precisa de mais energia para se mover, não é? Para mover ao redor do núcleo. Então, por isso que é chamado de camada mais energética, batizada como camada de valência. Quando eu falo que a última camada é a camada de valência, eu não tô dizendo que a camada de valência é somente a camada Q,
não é? A camada de valência é uma camada Q, caso o átomo possui até a camada Q, ou seja, possui as 7 camadas, viu? Mas se um átomo possui 3 camadas, a camada de valência é a camada M, a terceira camada, não é? Ou seja, a última camada, então, camada M, KLM, que no caso são 3 camadas, então a última camada é a camada M, chamada de camada de valência. Então não significa que a camada de valência é a camada Q não, viu? A camada Q, caso, repetindo, caso esse átomo que estamos trabalhando possui todas as camadas, beleza? Vamos lá. Pessoal, a tabela periódica foi assim, vamos dizer, construída, modelada de uma maneira assim tão curiosa, tão interessante, né? Que a gente fica assim pensando, meu Deus, por que muita coisa assim, muita coisa curiosa que a gente fica assim de boca aberta. A primeira coisa interessante, né? Primeira coisa interessante, eu acho que, na minha opinião, é a mais. Veja que os elementos são organizados em números, não é? Aqui, ó. 1, aí vem aqui no hélio 2, aí depois 3, 4 e assim sucessivamente, viu? Ou seja, em ordem, não é isso? Até o 118. O que é isso? Isso daqui é o número atômico. O que é o número atômico? É o número de prótons, ou seja, é a identidade do elemento. Qual elemento que tem número atômico 1? Somente o hidrogênio, viu? Somente o hidrogênio. Beleza? Somente o hidrogênio. Qual o elemento que possui número atômico 11? Somente o sódio. Nenhum outro elemento possui 11 prótons, viu? Porque o número atômico é o número de prótons. Somente o sódio, certo? Então veja que os elementos descobertos ou até mesmo descobertos em laboratórios, veja que possui quantidade de prótons diferente uma da outra. E o mais curioso é que eles, até agora descobertos, em ordem, né, pessoal? 1, 2, 3 até o 118. Isso não é coisa inventada, não é? Isso não é coisa inventada, isso é coisa descoberta. Isso existe, viu? Então o hidrogênio é o único elemento que possui um próton, certo? Um próton, ou seja, número atômico 1. Nenhum outro elemento tem essa característica de ter um próton como o hidrogênio tem, viu? Então, muito interessante, né? Então, esse número que vocês estão vendo em cima, essa numeração em ordem numérica, é o número atômico, viu? Número atômico. Tem até bem aqui, ó. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Aqui, ó. Viu? Símbolo, nome do elemento, massa atômica e o número atômico, que no caso é o número de prótons. Eu falei para vocês que na tabela periódica estaria trocado, viu? O número atômico, como vocês viram aí, era embaixo, né? E o número de massa em cima. Na tabela periódica é o contrário, viu? É o contrário. Então, nesse caso aqui, eu vou dar como exemplo o nosso hidrogênio, nosso primeiro elemento da tabela periódica. Ó, a letra H, letrinha em vermelho, é o meu símbolo, viu? O nome desse símbolo, nome desse elemento, não é? É o hidrogênio, então o hidrogênio é o nome do elemento. 1 é o número atômico, que no caso é o número de prótons. E 1,01 é a minha massa, beleza? É a minha massa. Então vamos lá. Então já sabe o que dizem, né, essa letra, né, que no caso é o símbolo. As palavras são o nome dos átomos, o nome dos elementos. Esse número de cima aí, o número de prótons, o número atômico, a identidade do átomo, e o número de baixo é a sua massa atômica, não é?
Você sabe que a maior quantidade de massa está localizada onde? No núcleo, não é isso? Beleza, beleza, bora lá. Como eu falei, a tabela periódica é formada em relação à família, grupos, que no caso vai de 1 a 18. Então, o grupo 1 ao grupo 18. Esses grupos recebem nomes específicos, certo? Eles recebem nomes específicos. Como o primeiro grupo, a primeira família, são dos elementos H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, viu? Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, viu? Essa família aqui, esse grupo é chamado de metais alcalinos, viu? Metais alcalinos, beleza? Professor, metais, então significa que o hidrogênio é metal? Não, não. Mas você vai entender por que ele se encaixou aqui, viu? Então, descartando, o hidrogênio não é metal, tá bom? Então, nesse caso aqui, todos esses outros aqui são metais, viu? Bora lá. A segunda família, essa daqui, ó. Deixa eu só diminuir um pouquinho. Opa. Só diminuir um pouquinho aqui. Pronto. A segunda família é a família dos metais alcalinos terrosos, viu? Vai do berílio ao rádio, viu? Todos esses elementos aqui também são metais, viu? Todos esses elementos são metais. Depois você vai entender por que isso daqui está na segunda família, isso aqui está na primeira, tudo isso daqui, viu, pessoal? É muita coisa, é muita coisa interessante. Então vamos aprender aqui. Bora lá. A terceira família aqui, viu? Pega um pouco também dos lantanídeos e actinídeos. Daqui a pouco a gente volta para ele, viu? Então, quem recebe nome assim, vamos dizer, mais assim específicos, os metais alcalinos terrosos, lá o grupo dos halogênios, viu? Família 17, e as famílias dos gases nobres, viu? Então vamos lá. Deixa eu só aproximar aqui para vocês acompanharem melhor, ó. Beleza, bora lá. A tabela periódica aqui diminuiu um pouquinho para a gente organizar isso aqui em relação quem é metais e quem não é metais, viu? Vamos lá. Todo esse grupo aqui, pessoal, ó, todo esse grupo aqui, eles são metais, eles são átomos metálicos, viu? São metais. Essa parte de amarelo aqui, eles não são metais, chamado de ametais, viu? Não metais, também conhecido como ametais. Esses outros aqui, fica bem embaixo da tabela periódica, são chamados de lantanídeos, viu? E actinídeos. E essa parte de azul aqui são chamados de gases nobres, viu? O hidrogênio, pessoal, ele está meio assim distante aqui do outro aqui, mas ele pode ser chamado também de não metais, viu? Não metais. Pois bem, então deu para entender, não é? Então temos os metais, os não metais e os gases nobres. Também temos as famílias dos lantanídeos, viu? E temos também a família dos actinídeos, beleza? Bora lá. Distanciar mais. Beleza. Pronto, bora lá. Como eu falei, essa parte de amarelo aqui são chamados de não metais, né? Todos esses elementos aqui são ametais, beleza? Como eu falei, esses outros elementos aqui, o da família 17 e família 18, também recebem um nome assim específico chamado de halogênios, viu? E gases nobres, beleza? Bora lá. Pessoal, os outros grupos ou famílias recebem o nome de acordo com
o primeiro elemento dessa família. Como assim, professor? Dessa forma, ó. Deixa eu só aproximar aqui para vocês verem. Ó, terceiro grupo corresponde a quem? A esse aqui, ó, escândio. Então podemos dizer que isso aqui é a família do escândio ou grupo do escândio, viu? E assim sucessivamente, ó. Quarto grupo, quem é? Família ou grupo do titânio. E assim sucessivamente, como aqui, ó. Quem é esse grupo aqui? Grupo 13 é o grupo do boro, família do boro. Grupo do carbono, grupo do nitrogênio, grupo do oxigênio, viu? Então, recebem os nomes de acordo com o primeiro elemento aí, vamos dizer, de cima para baixo da tabela periódica, viu? Beleza, bora lá. Então, a respeito de grupos, nenhuma dúvida, né? Até agora, não é, pessoal? Então, foi uma maneira de organização. Professor, mas por que fulano de tal em tal grupo? Está em tal grupo? Por que, por exemplo, o lítio está no mesmo grupo do hidrogênio? Calma aí, daqui a pouco eu te digo, viu? Bora lá para os períodos. Períodos. Tabela periódica. Então, tabela por período. Então, muita relevância para essa palavra aqui, períodos, viu? Então, tá aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período. Pessoal, a tabela periódica foi organizada por períodos em relação às suas camadas. Lembra que eu falei que as camadas de um átomo, né, vai variar de acordo com a quantidade de elétrons que ele possui? Se ele possui muitas e muitos elétrons, ele possui muitas camadas, não é isso? Então, isso foi organizado de acordo com o número de camadas, ou seja, período. Então, os períodos são, na verdade, as camadas. Então, quem faz parte do período 1, que no caso aqui é o meu hidrogênio e o meu hélio, tá aqui, ó, viu? Período 1. Isso significa que ele possui apenas uma camada, viu? Uma camada. Beleza? Então, se eu te perguntar, me dê um exemplo de um átomo que possui uma camada. Se você falar hidrogênio, está correto. Se você falar hélio, também está corretíssimo, viu? Eles possuem apenas uma camada. No caso, camada K, ou seja, uma única camada. E também podemos dizer que essa camada de valência, não é? Pois ela é a única. Então, deu para entender, não é? Então, o segundo período aqui, esses elementos que fazem parte do segundo período são os elementos que possuem duas camadas, viu? Duas camadas aqui, ó. Lítio, o berílio, o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, viu? Beleza? Vamos lá. Então, terceiro período, 3 camadas, quarto período, 4, quinto período, 5 camadas, sexto período, 6 camadas e sétimo período, 7 camadas. Os elementos que estão no sétimo período são os elementos que possuem todas as camadas, não é? Da camada K à camada Q. Beleza? Camada K, camada Q. Tá dando para entender, né, pessoal? Qualquer coisa é só me perguntar. Outra coisa. Deixa eu aproximar novamente aqui. Beleza. Pessoal, a relação que estamos fazendo aqui, o estado físico desses elementos é de 0 graus Celsius e 1 atm, viu? Ou seja, a pressão normal, viu? 1 atm. Os elementos que estão escritos, os símbolos que estão escritos em preto, viu? Por exemplo, o Li aqui, ele se encontra no estado sólido em 0 graus Celsius, viu, pessoal? Então, a relação que estamos fazendo aqui, a temperatura é 0 graus Celsius, viu? Então, em 0 graus Celsius, o lítio se encontra no estado sólido, viu? No estado sólido. Bora lá.
esses símbolos aí, esses elementos que estão escritos de azul, por exemplo, o bromo, que é o número atômico 35, ele se encontra no estado líquido em 0 graus Celsius, lembrando, em 0 graus Celsius. E os elementos que estão escritos de vermelho, pessoal, o hidrogênio e os meus gases nobres, tirando do último elemento, viu? Do último elemento, todos eles se encontram no estado gasoso, viu? No estado gasoso. E esses elementos que estão escritos em branco, o símbolo dele é branco, são elementos artificiais, ou seja, elementos que não são encontrados na natureza, e sim descobertos, vamos dizer assim, em laboratórios. Viu, pessoal? Então, todos esses elementos que estão em branco aí, que muitos estão aí no período 7, viu? Ou até mesmo lá na família dos actinídeos, estão escritos, o símbolo dele está em branco, não é? Então, esses elementos não são encontrados na natureza, e sim em laboratórios, né? Experimentos foram feitos e descobertos esses elementos, tá bom? Beleza? Bora lá. O que dá para a gente entender mais sobre a tabela periódica? Sim, outra coisa. Eu falei para vocês que as camadas suportam uma quantidade específica de elétrons, não é? E também temos as camadas, chamada camada de valência, viu? Essa camada de valência, pessoal, ela também ela tem uma quantidade específica para suportar, não é? A quantidade de elétrons, que no caso é até 8, não é isso? A última camada suporta até 8 elétrons. Veja bem, só para deixar bem claro, deixa eu só pegar uma folha aqui para vocês. Ó, veja bem, caso veja bem, tá feinho, mas dá para representar aqui um átomo. O núcleo e aqui a eletrosfera, que no caso as camadas. Nesse caso aqui, eu tenho 3 camadas, não é isso? Tenho 3 camadas. Camada K, camada L, camada M. Beleza? Veja bem. Quantos elétrons a camada K pode possuir? 2. Camada L, 8. Camada M, 18. Não é isso? 18. Mas veja bem. Se um átomo possui 3 camadas, a camada M é a camada de valência. Mas ela não suporta mais 18 elétrons. Deu para entender? Veja bem. Caso possuísse, por exemplo, 7 camadas, todas as camadas, a camada Q seria a camada de valência. Aí sim, a camada M poderia suportar até 18. Mas essa camada aqui, 18, essa camada M aqui, ela deixa de ser a camada M, que pode possuir até 18, para ser a camada de valência. Então, se ela está sendo a última camada, ela não suporta mais 18 elétrons, e sim até 8, viu? Então, para deixar bem claro, viu? Por exemplo, a camada, surge mais uma camada, KLM, camada N, ou camada O, camada... Sim, bora lá. Então, no caso aqui, são 32, né? 32 elétrons. Se caso o átomo possui apenas 4 camadas, a camada N será a última. Então, a camada N será a última camada, será a camada de valência, viu? Então, no caso, não é mais 32, ela suporta até 8, viu? Surge mais uma, camada O. Lembra que suporta até 32. Mas se a camada O for a última camada, deixa de ser 32 e passa a ser 8 também. Viu? Então, última camada, camada de valência, suporta até 8 elétrons. Viu, pessoal? Deu para entender, não é?
Então, camada K, por exemplo, é a única camada? Professor, então a camada K suporta também 8. Não, aí já muda também. Ela suporta a mesma quantidade, só 2. Viu? Se ela for a única, ela suporta até 2 elétrons. Viu? Por exemplo, eu vou fazer a distribuição aqui deixa eu pegar um elemento aqui. Vou pegar o nitrogênio. O nitrogênio. Tá aqui. Eu vou fazer a distribuição eletrônica do nitrogênio. Eu vou desenhar aqui, vou tentar desenhar aqui o átomo de nitrogênio. Veja que o nitrogênio possui massa 14, certo? E número atômico 7. Então, o número atômico é o meu número de prótons, então significa que o meu nitrogênio possui 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 o quê? Prótons, partículas positivas, não é isso? Partículas positivas, certo? Beleza. O que se encontra no núcleo de um átomo? São os prótons, não é? São os prótons, partículas positivas, e os nêutrons, partículas nulas, não é isso? Então, quantos nêutrons possui o nitrogênio? Pessoal, os nêutrons é a subtração da massa com quem? Com os prótons. Então, 14 menos 7 é igual a 7. Então, possui também 7 nêutrons. 3, 4, 5, 6, 7. Viu? Então, não vou colocar sinalzinho nem de mais nem de menos, porque elas são cargas nulas. Viu, pessoal? Mas elas estão misturadas, viu? Eu coloquei aqui porque eu fiz em ordem. Primeiro os prótons, depois os... Mas esses nêutrons e os prótons estão misturados aí, tá bom? Então, vamos lá. O nitrogênio, ele possui 7 como número de prótons e 7 como número de nêutrons. E os números de elétrons? Pessoal, o número de elétrons é o mesmo número de prótons, não é? Mesmo número de prótons. Entramos em outra parte do conteúdo. Todos os átomos aqui da tabela periódica, se encontram, vamos dizer assim, neutralizados, viu? Eles estão neutros. O que é isso? Um átomo neutro é aquele átomo que possui a mesma quantidade de prótons, a mesma quantidade de elétrons. Ou seja, ele não é íon. Ele não é nem cátion nem ânion. Então, todos esses elementos aqui possuem a mesma quantidade de prótons com a mesma quantidade de elétrons. Então, se o nitrogênio é 7, número atômico é 7, então quer dizer que tem 7 elétrons. Então, vamos colocar bem aqui, ó. Prótons, nêutrons e elétrons. Prótons, nêutrons e elétrons. Quantos prótons? 7. Quantos nêutrons? 7. Quantos elétrons? Também 7. Viu? Então, tudo 7 aqui, não é? Beleza. Qual é o número de camadas? Vamos lá. Vamos estudar um pouquinho agora. Pessoal, lembra do que eu falei dos períodos? Em qual período o nitrogênio se encontra? No período 2, beleza? No período 2. Então, quer dizer que ele possui duas camadas, viu? Quer dizer que o meu nitrogênio possui duas camadas. Então, veja bem, a primeira camada suporta até 2 elétrons, viu? Quantos elétrons o nitrogênio possui? Pronto. Quantos elétrons o nitrogênio possui? 7. Então, dá para mim tirar 2 de 7, né, pessoal? Para mim distribuir aqui na primeira camada. Então, 2 elétrons na primeira camada. 2 elétrons, partículas negativas. Beleza? 2 elétrons. Então, sobrou quantos? Sobrou 5, não é?
Eu tirei 2 de 7, sobrou 5. Então, tem 5 elétrons para mim distribuir. Eu vou distribuir esses 5 elétrons em quantas camadas? Em uma única, né? Porque sobrou apenas uma camada. Viu? Uma camada. Que no caso, essa camada é chamada de camada de valência. A camada L, que no caso aqui eu tenho duas camadas, camada K e camada L. A camada L é minha camada de valência. Então, tem 5 elétrons para mim distribuir na camada de valência. Viu? Ou seja, a camada L, ela suporta até 8 elétrons. A camada de valência suporta até 8 elétrons. Então, a camada L, camada de valência, suporta perfeitamente esses 5 elétrons que sobrou. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? 5 elétrons aqui na última camada. Então, ficou dessa forma aqui, ó. Quantas camadas? 2. Quais camadas? K e camada L. Quantos elétrons tem na camada K? 2. Na camada L? 5. Isso resultando em quem? Em 7. Beleza? Em 7 camadas. Então, a camada de valência é 5, possui 5 elétrons, viu? Do nitrogênio. Beleza? Vamos pegar outro exemplo aqui, para você entender melhor. Eu vou pegar aqui... vou pegar o sódio, viu? O sódio, número atômico 11. Sódio, Na. Na, beleza, bora lá. Pessoal, o Na tá dessa forma aqui, ó. Opa. 11 e 23, beleza? 11 e 23. O que é o 11? O 11 é o meu número atômico. Então, Z é igual a 11. O que é esse meu 23? É o número de massa, é igual a quanto? 23, certo? Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica do Na, do meu sódio. Para mim fazer a distribuição eletrônica, na verdade, ao mesmo tempo, fazer a distribuição eletrônica e desenhar esse átomo, não é? Representar ele em imagem, representar numa forma de imagem esse meu sódio. Então, para mim fazer isso, primeiro, eu preciso saber o número de prótons, o número de prótons, viu? O número de prótons é igual a quê? A 11, né, pessoal? Porque o número de prótons é igual ao número atômico. Qual é o número de nêutrons? O número de nêutrons se dá pela subtração da massa com os prótons. Então, 23 menos 11 é igual a 12. Qual é o número de elétrons? O número de elétrons é o mesmo de prótons, que no caso é 11. Qual é o número de camadas? Não sei ainda. Quais as camadas? Não sei ainda, não é porque eu não sei qual é o número de camadas. Então, eu vou ter que pesquisar onde? Lá na tabela periódica. Bora lá. Qual é o período que se encontra o meu Na? O meu sódio no terceiro período. Então, significa que o meu sódio tem 3 camadas. Então, vamos representar aqui o meu sódio. Vamos representar aqui o meu sódio. Com quantos prótons e quantos nêutrons? Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Viu? 23. Por que 23? Porque aqui são os nêutrons e os prótons, não é? Os nêutrons e os prótons. Então, quantos prótons? 11. Então, vou colocar aqui 11 partículas positivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Viu? 11 prótons. Quantos elétrons? 11. Mas esses elétrons se encontram na eletrosfera. Beleza? Aqui é o meu núcleo. A eletrosfera possui quantas camadas? 3, porque se encontra no período 3. Então,
3 camadas aqui para o meu sódio, beleza? Então são 11. Vamos fazer a distribuição eletrônica desses 11 elétrons aqui. Então a camada K, camada L, camada M. Veja bem, como eu falei. Nesse caso aqui, o meu M, no caso, você sabe que suporta até 18. Mas no caso aqui, ele está sendo a última camada. Ou seja, a camada M é a minha camada de valência. Então ele suporta até 8 elétrons. Viu, pessoal? Então não pode passar de 8. Então vamos lá. Camada K suporta até quanto? Suporta até 2 elétrons. Beleza, 2 elétrons. Pessoal, se eu tirei 2, sobrou quanto? Sobrou 9, não é? Então tem 9 elétrons para mim distribuir em 2 camadas, viu? Qual a camada que vem depois da K? Camada L, não é isso? Quantos elétrons suporta até a camada L? Quantos elétrons suporta? 8, né? Dá para me tirar 9 aliás, 8 de 9? Dá sim, não é? Então eu vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Então 8. Então eu peguei 2, coloquei na primeira camada. Peguei 8, coloquei na camada L. Então no total de 10. Sobrou quantas? Sobrou 1, não é? Sobrou 1, então tá aqui. Sobrou 1 elétron. Então tá na última camada. A camada M suporta até 1 elétron? Suporta 1 elétron? Claro que sim, não é? Suporta até 8 elétrons, viu? Então ficou dessa forma, viu? Número de prótons 11, número de nêutrons 12, número de elétrons 11, camadas 3. Quais camadas? K, L e M. Com quantos elétrons? Camada K, 2, L, 8 e M, 1. 2 mais 8, 10. 10 mais 1, 11, não é? Então, 11 elétrons, beleza? Então, no caso aqui, a minha camada de valência é a minha camada M, viu? Camada M, beleza? Então, outra coisa bastante importante que você tem que aprender, viu? Você tem que aprender e, vamos dizer assim, levar para o resto da vida. Lembra do que eu falei a respeito disso aqui, ó? Deixa eu só aproximar mais aqui para você visualizar melhor. Quando eu falei o seguinte: se alguém me perguntar, professor, por que o lítio está na mesma família do nitrogênio? Por que o magnésio está na mesma família do berílio? Veja bem, nas distribuições eletrônicas, encontramos o número de camadas e o número de elétrons que cada camada possui, inclusive o número de elétrons que a camada de valência possui. Beleza? Deu para entender? Então, nas distribuições eletrônicas, encontramos isso. O número de camadas, que no caso são os períodos, viu? No caso são os períodos. O número de elétrons que cada camada possui. Por exemplo, aqui, ó, no meu sódio. Aqui, ó, no meu sódio possui 3 camadas, K, L, M, camada K2, camada L8 e camada M1, ó, 1 elétron, ou seja, a camada de valência possui 1 elétron. Então, isso tem tudo a ver com a minha família, ou seja, os meus grupos. Então, isso me responde, veja bem, isso me responde o porquê do lítio estar na mesma família do hidrogênio. Por quê? Porque ambos possuem 1 elétron na última camada, ou seja, na camada de valência. Por isso que ele está no grupo 1. Significa que possui 1 elétron na última camada. Aqui, ó, o meu sódio, que eu acabei de fazer a distribuição, possui quantos elétrons na última camada? Possui 1. Então, ele pertence a quem?
a família dos metais alcalinos, aquela família que possui um elétron na última camada. Ou seja, além dele estar no período 3 porque possui 3 camadas, eu também dá para mim saber, olhando na tabela periódica, quantos elétrons o sódio possui na última camada, viu? Então, para facilitar a minha distribuição eletrônica, eu olhando para a minha tabela periódica, eu sei quantas camadas tem e eu sei quantos elétrons tem na última camada, viu? Agora, eu não posso saber quantos tem, por exemplo, um átomo que possui 7 camadas, eu não posso saber quantos tem lá na penúltima camada, aí eu tenho que fazer a minha distribuição eletrônica. Mas o número de camadas eu sei através da minha tabela periódica. O número de elétrons da última camada, que no caso camada de valência, eu sei olhando na minha tabela periódica, porque isso faz referência com os meus grupos, viu? Então, professor, quer dizer que quem está no último grupo possui até 18 elétrons na última camada? Não, não é isso. Calma aí, já que eu explico isso daqui, viu? Então, vamos entender aqui, ó. Quem pertence à família dos metais alcalinos, todos esses elementos, do hidrogênio ao frâncio, possuem um elétron na última camada, viu? Todos esses elementos que pertencem à família dos metais alcalinos terrosos, todos eles possuem 2 elétrons na última camada. É só olhar aqui, ó. 4. 4 é o quê? O número de prótons. Se é o número de prótons, é o número de elétrons. Então, eu vou distribuir os elétrons do berílio. Ele possui quantas camadas? 2, porque está no período 2. Então, 2 camadas. Então, a camada K suporta 2. Então, fica faltando quem? Faltando 2 elétrons, não é isso? Então, faltando 2 elétrons na última camada. Então, tá aqui, ó. 2 mais 2, 4. Então, última camada tem 2 elétrons, ou seja, o berílio possui 2 elétrons, assim como o magnésio, o cálcio e todos esses elementos que pertencem à família dos metais alcalinos terrosos, viu? Grupo 2, tá bom? Vamos lá. Então, vamos pular, não é? Estudamos aqui o 1 e o 2. Vamos pular lá para a família do boro, família 13, viu? Vamos deixar da família 13 a família 12 de ladinho um pouquinho aí, viu? Já que a gente volta para ele. Família do boro. Como eu falei, aqueles elementos que estão na última família, que no caso a família 18, eles não possuem 18 elétrons na última camada, né, pessoal? Porque já estudamos que a última camada suporta até 8 elétrons, não é isso? 8 elétrons. Então, não tem nada a ver isso aqui. Não tem nem sentido eu pensar que esses gases nobres, todos eles têm 18 elétrons na última camada. Porque não tem. Assim como o grupo do boro também não tem, não é? Porque o grupo do boro é o grupo 13. Então, eles não têm 13 elétrons na última camada. Eles têm 3. Ou seja, a partir do grupo do boro até os gases nobres, vamos olhar para a terminação do número. Então, 13 termina com quem? Com 3. Então, todos que pertencem ao grupo do boro... Vou diminuir um pouquinho aqui. Opa. Pronto. Bora lá. Todos esses elementos que pertencem à família do boro, todos eles possuem 3 elétrons na última camada, viu? 3 elétrons na última camada. Por exemplo, boro. O boro possui quantas camadas? 2, porque está localizado no segundo período. Quantos elétrons na última camada? 3, porque a família 13 termina com 3, então 3 elétrons. O índio possui quantas camadas? Possui 5 camadas, está no período 5, viu? E ele possui quantos elétrons na última camada? Possui 3 elétrons, porque está na família do boro, ou seja, terminação 13. Então, deu para entender, não é? Então, quem pertence à família do carbono, família 14, grupo 14, tem 4 elétrons na última camada. Aqui, 5 elétrons na última camada.
Aqui, 6 elétrons na última camada. Aqui, 7 elétrons na última camada. E, por fim, os gases nobres, 8 elétrons na última camada. Viu? 8 elétrons na última camada. Beleza? Vamos lá. Voltando aqui. Falei para vocês que eu pulei do 3 ao 12. Viu? Então, aqui, ó. Da família do grupo 3, do grupo 3 ao grupo 12, são esses elementos aqui, ó. Certo? São esses elementos aqui. Do escândio até o zinco aqui, todos esses elementos aqui. Beleza? Todos eles aqui. Inclusive a família dos lantanídeos e dos actinídeos. Esses elementos que estão entre a família 3, grupo 3, a família 12, grupo 12, todos esses elementos possuem 2 elétrons na última camada, viu, pessoal? 2 elétrons na última camada, viu? Então, revisando. Família 1, metais alcalinos, 1 elétron na última camada. Metais alcalinos terrosos, 2 elétrons na última camada. Assim como os átomos, os elementos do grupo 3 ao grupo 12, todos esses elementos possuem 2 elétrons na última camada. Grupo do boro, 3 elétrons. Grupo do carbono, 4. Grupo do nitrogênio, 5. Do oxigênio, 6. Dos halogênios, 7. E dos gases nobres, 8. Beleza? Bora lá. Então, veja que os lantanídeos e os actinídeos, eles estão assim, mais distantes aí um pouquinho, né? Mais distante um pouquinho, né? Isso é uma questão, pessoal, de organização, viu? De organização. Por quê? Na organização, tiramos todos esses elementos aqui, da família dos lantanídeos, não é? Porque eles estão dentro dessas características de que eu acabei de falar, ó. Os lantanídeos surgiu daqui, ó, não é? Ou seja, do período 6. Então, todos esses elementos aqui possuem 6 camadas. E todos esses elementos aqui, eles possuem o quê? 2 elétrons na última camada. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Assim como os actinídeos, viu? Tá aqui, ó. Os actinídeos. Beleza? Então, tudo corresponde às suas famílias, viu? Tudo corresponde às suas famílias e os seus períodos. Beleza? Outra coisa. Falei para vocês um pouco na aula passada sobre ligações, não é? Eu falei para vocês também em relação aos átomos neutros. E aqueles que não são átomos neutros, eles são íons, viu? Ou seja, os átomos podem perder ou ganhar elétrons, viu? Eles podem perder e ganhar elétrons. Quem perde e quem ganha deixa de ser átomo neutro para ser íons, não é isso? Para ser íons. Ou um cátion, ou um ânion. Beleza? Ou um ânion. O que é cátion? Cátion e ânion são íons. Mas o que caracteriza cátion? São aqueles átomos que perdem elétrons, não é? Porque aqueles átomos que perdem elétrons, ele fica mais positivamente, não é isso, pessoal? E o ânion são aqueles que ganham, porque se ele ganhar, ele fica mais negativamente. Então, são chamados de ânion. Quem perde é um cátion. Perde elétrons, ou seja, porque ele neutro, pessoal, a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons, viu? Prótons é igual a elétrons, P é igual a E. Ele neutro, viu? Ele neutro. Agora, ele deixando de ser neutro para ser íon, ele pode ser um cátion ou pode ser um ânion, dependendo do que for acontecer com ele. Que no caso, se ele perder elétron, ele fica com uma quantidade diferente
em relação a elétrons e prótons, que no caso ele fica mais com prótons do que elétrons, porque ele perdeu elétrons, não é isso, pessoal? Então ele fica sendo um cátion. Aquele que ganha, ele fica com mais elétrons do que prótons, então ele fica mais negativamente, então ele é chamado de ânion. Então eles estão prontos para se juntarem, né, para fazer uma ligação iônica, uma ligação metálica, uma ligação covalente, viu, pessoal? Tudo isso faz referência de íons. Nesse caso aqui, uma ligação iônica, que a gente vai ver ainda, é uma ligação entre íons, né? Entre cátion e ânion, viu? É uma ligação de átomos que perdem e que ganham elétrons. Eu expliquei isso daqui, ó, justamente só para você entender por que os gases nobres não participam de ligações, viu? Professor, os gases nobres não participam de ligações? Sim, eles não participam de ligações. Por quê? Quem faz ligações, pessoal, são íons, viu? Ou seja, são átomos não neutros. Beleza? São átomos não neutros. Então, o objetivo dos átomos é, vamos dizer assim, é alcançar a sua estabilidade. O que é isso? O que é isso? Alcançar a sua estabilidade. É ficar com 8 elétrons na última camada. Viu? É ficar com 8 elétrons na última camada. Então, para um átomo se ligar... Calma aí, não vão bagunçar a cabeça de vocês não, viu? Eu vou tentar aqui explicar da melhor maneira possível. Para um átomo fazer uma ligação... Pessoal, agora que eu estou vendo... são 52 minutos e 40 segundos que é o tempo estimado aqui. Já estamos em 51 e 45. Desculpa, então vai ficar para outra oportunidade, viu? Então prometo que eu vou mandar outro vídeo continuando isso daqui, viu? Por que os gases nobres não participam de ligações nenhuma, e sim os íons, beleza? Então, isso daí nessa aula, espero que todos tenham entendido. Se precisar, volta o vídeo, viu? Caso fiquem com dúvidas ainda, pode me mandar, pode fazer a pergunta, que estou aqui para esclarecer tudinho para vocês, tá bom?